Graça e paz. Podem se sentar, por favor. Queridos, é um motivo de honra estar aqui nesta noite, aqui na igreja em Vitória, porque eu me lembro de, não sei quanto tempo faz, pastor Renato, onde eu estive aqui, que o pastor Rubens esteve comigo, eu fui consagrado a pastor aqui em Linhares. Então, isso significa muito para a minha vida, o vínculo que se tem juntamente com esta igreja aqui em Vitória. E também é um motivo de uma satisfação grande, motivo de honra, porque na minha vida ministerial ela não existiria se não tivesse representatividade nenhuma a vida do pastor Renato e a sua família, porque foi o pastor Renato que também me levou à vida ministerial. Nós tivemos ali em Rolim de Moura, eu acho que mais de 8 anos, eu já estou há 5 anos em Porto Velho, né? E o Senhor fez grandes coisas, e o pastor Renato, muito mais do que um amigo, um mentor, uma pessoa no qual eu aprendi muitas coisas, que me deu oportunidade. Que Deus abençoe o Senhor grandemente, amém? Que Deus abençoe a sua família, e que Deus abençoe grandemente esta igreja. Por isso, queridos, eu estou assim, alegre. Na realidade, eu não me considero um pregador, porém, eu quero ministrar a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Eu gostaria que, mais uma vez, você ficasse de pé, por favor. Põe a mão no teu coração. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante deste lugar. Precioso Espírito de Deus, derrama do Teu temor sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. E que nesta noite o Senhor possa estar falando conosco. Que o Senhor possa estar ministrando a cada coração. A minha oração, precioso Espírito Santo, é que o Senhor esteja derramando o Teu temor, porque Tu conheces o íntimo do coração de cada pessoa, de cada indivíduo. A palavra do Senhor nos diz que ninguém pode conhecer mais o homem do que o Espírito que no homem está. E ninguém pode conhecer mais a Deus, porque Tu és vindo de dentro das entranhas do Todo-Poderoso. E Jesus disse que Tu estarias conosco. Ele enviaria outro igual, que nos ajudaria a orar, que intercederia por nós. Precioso Espírito de Deus, manifesta da Tua unção nesta noite. E que seja levado toda mente cativa à obediência de Cristo, para que o Teu povo possa entender e compreender qual seja a Tua boa, perfeita vontade. Em nome de Jesus, assim eu oro. Libera uma palavra de vida para o teu irmão e pode se sentar, por favor.
Durante essa semana, eu estive na Bahia, onde mora a maioria da minha família, parte de pai. Meu avô paterno, ele está com 93 anos de idade. A minha avó, eu sou o primogênito. E foi muito bom porque durante esta viagem, eu e o pastor Renato, nós tivemos assim momentos de comunhão e eu fui consolidado, falamos sobre muitas coisas. E essa viagem daqui a Itamaraju dá 400 quilômetros, né? Nós fazíamos isso muito lá em Rondônia. E o Aguinaldo, ele é muito engraçado, vocês sabem que o pastor Renato vive rindo. Eu trouxe o Aguinaldo aqui comigo justamente porque o pastor gosta muito de estar. Então foi momentos muito bons. O Aguinaldo perguntou para mim assim: o que você vai pregar? Eu falei assim: moço. Aí eu estava lá conversando com o pastor Renato, falava assim: vai lá, rapaz, entra dentro do quarto lá. Muito bem. Queridos, esse dia eu ouvi uma frase que falou muito ao meu coração. Porque lá na igreja nós estamos debaixo de um decreto. Aqui vocês, 2015, o ano da intimidade com Deus. Nosso decreto para o ano de 2015 é restaurando o altar, para legitimar uma colheita fiel. Você não vai colher nada se não houver uma restauração de vida, verdadeiramente uma mudança de vida. E essa frase que eu ouvi me marcou porque eu tenho aproximadamente pouco mais de 20 anos de cristão. E o tempo vai passando, a gente vai assim adquirindo algumas experiências, vendo coisas dentro do contexto evangélico que sinceramente eu nunca imaginei que eu iria ver. E a frase foi o seguinte: a unção do meu ofício, ou a unção do meu ministério, não tem nada a ver com a unção da minha vida. Essa frase ela foi dita por Benihim durante uma escola profética que teve agora esses dias em Campinas, para aproximadamente mais de 3.500 líderes. E eu estive há 1 ano e meio em Manaus, e o Benihim estava ministrando lá, e antes dele ministrar, vocês conhecem, quantos aqui conhecem o ministério do Benihim? Faz assim. Muita gente. É um conferencista internacional e ele marcou a vida de muitas pessoas, porque o ministério Benihim, ele foi um homem que teve um relacionamento muito íntimo, pessoal, com a presença do Espírito Santo. Quando ele era menino, ele é descendente de judeu, mas viveu o tempo todo no Canadá, foi criado praticamente lá. Ele por não ter relacionamento com ninguém, ele começou a desenvolver um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, que quando ele saía do quarto dele, as pessoas caíam. O poder era tão grande que as pessoas caíam. E ele foi tomado pelo ministério de cura muito grande aí nas nações da terra. E eu li um livro, Bom Dia Espírito Santo, que marcou também muito a minha vida, e por isso quando ele esteve em Manaus fica 1 hora de voo de Porto Velho, eu estive lá para ver o Benihim. Porém, o que mais me chamou a atenção é que o Benihim, antes de começar a ministrar na vida das pessoas, ele começou a contar a vida da história dele. E ele disse que estava intrigado
ao ver pregadores que, ainda que estivesse vivendo uma vida cheia de pecados, essas pessoas, elas eram cheios da unção de Deus nas suas pregações. E ele começou a contar a história dele, e isso é muito interessante, porque ele, sendo um pregador internacional, não apenas por isso, mas que gerações o acompanhou, ele entrou numa crise em 2010. A história dele foi o seguinte: ele é casado com uma mulher, a Suzane, e o pai da Suzane, ele é o pastor da maior igreja dos Estados Unidos. Da maior igreja dos Estados Unidos. E o Benny Hinn, ele começou a ministrar o evangelho. Eu acho que foi o sonho de todo pai, de todo pastor, era que realmente que uma filha pudesse casar com uma pessoa cheia de unção, igual o Benny Hinn. Mas em 2010, o pai entrou em uma crise familiar. E ele perdeu a igreja por causa de um adultério. O resultado disso hoje, ele falou isso agora, há menos de 30 dias em Campinas, é que um filho desse pastor, da maior igreja dos Estados Unidos, ele morreu de overdose. E as duas irmãs, ou as duas cunhadas do Benny Hinn, estão fora do evangelho. E enquanto isso acontecia em 2010, a mulher dele entrou em crise. E ele pregando pelo mundo afora. A estrutura é tão grande que, às vezes, ele, para poder ir de um país para o outro, ele precisa ir daqueles aviões cargueiros para poder levar os instrumentos. Só para vocês entenderem o tamanho do ministério. E ele pregando, ele não teve a sensibilidade espiritual. E quando foi aproximadamente entre 2010 e 2011, que ele percebeu, a esposa dele pediu o divórcio. E ele se assustou com aquilo. E mesmo diante daquela crise, ele continuou a pregar. Agora imagina uma vida pessoal toda afetada. Agora, uma pessoa que tem um ministério grandioso, de repente, o que as pessoas começam a falar? Aqui mesmo no Brasil, eu vi muito site, o pessoal reclamando, e foi um tempo muito difícil para ele. A esposa não quis mais saber. E aí, como é que faz para pregar o evangelho? Ele chegava para cumprir as suas agendas, arrasado por dentro. E Deus operava grandemente. E ele disse que durante esse tempo, ele teve uma conversa individual que não foi muito agradável com a esposa dele. E mesmo assim ele saiu para poder para ministrar o evangelho. Ele percebeu que os filhos dele já estava todo mundo revoltado. E quando ele ia ministrar, quando ele ia pregar, as coisas aconteciam grandemente. Eu estou contando essa história, amados. E o Benny Hinn, o ano passado, ele se casou de novo com a mesma mulher. Deus restaurou o casamento dele. Mas ele precisou passar por todas essas circunstâncias. Um homem que começou um ministério a nível de mundo, um nível de intimidade que, na verdade, poucos tinham. E ele passou por todas essas dificuldades. E por que eu estou dizendo isso?
Porque quando a vida pessoal de uma pessoa, de um líder de célula, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um líder de dança, da música, não importa quão grande seja o seu ministério, mas quando a vida pessoal de uma pessoa é afetada, quando a família dessa pessoa é afetada, isso também vai afetar a sua vida de oração, a sua fome. E daí então essa pessoa vai começar apenas a sobreviver, mantendo uma aparência. E pior, Deus continua a operar. Por que isso acontece? Porque a unção ministerial Deus não remove. A unção do ofício pode respaldar erros. Isso aconteceu com Saul. Saul governou Israel durante 40 anos. 38 anos fora da aprovação de Deus. Como assembleiano, eu vejo que alguns líderes se gloriam e acham que o fato de haver manifestação de milagres é porque está havendo a aprovação de Deus. Isso não é verdade. Porque a época que houve mais milagres foi no deserto. Mar foi aberto, rocha, deu água mineral, e Deus não estava aprovando a conduta daquele povo. A manifestação do poder de Deus, isso não é verdade. Nós temos vivido hoje uma falta de temor terrível. É por isso que eu estou contando essa história. Eu estava falando com o pastor Renato sobre que é uma diferença, alguns sabem, outros não, de pecado com iniquidade. A iniquidade, amado, é o pecado legalizado. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Não importa se as pessoas querem casar com pessoas do mesmo sexo, é problema delas. Mas você querer legalizar isso dá legalidade ao mundo espiritual. E Satanás sabe disso. Então, o que é uma iniquidade? A iniquidade é aquela pessoa que crê em Deus, que crê na palavra de Deus, mas ela zomba naquilo que ela crê. A Bíblia diz em 1 Samuel 2:12 que os filhos de Eli, eles eram ímpios e não se importavam com o Senhor, e nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Eles eram filhos do sacerdote, eles iam se prostituir dentro do templo. Vocês sabem que Eli, o grande problema desse sacerdote, que ele foi omisso, porque ele sabia, mas ele se omitia em confrontar os filhos dele. E por causa disso, vocês conhecem a história, eu não quero entrar nessa história. Deus matou a geração de Eli. Mas mesmo Eli nessa circunstância, quando um dia Ana estava clamando pelo filho, ele a abençoou. E 9 meses depois, porque Deus respalda o sacerdócio. A unção ministerial é uma coisa, a unção pessoal é outra coisa.
Porque uma pessoa, depois que o diabo ele destrói a sua casa, depois que ele destrói você como indivíduo, Satanás sabe que você vai ficar de modo de sobrevivência. O ministério pode até então parecer inabalável, porém, se você ou seu líder vive em pecado, Deus vai tratar com você. Vamos entender mais um pouco sobre isso. Por favor, você pode colocar aqui no computador, Mateus 7, 21, 23. Vamos ver o que diz Mateus 7, 21 e 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Versículo 24. Aliás, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Profecia não é identidade de salvação. Em teu nome nós não expulsamos demônios. Expulsar demônios não é identidade de salvação. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Fazer milagres também não é identidade de salvação. Versículo 23. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai o quê? A iniquidade. Sabe, talvez a igreja nunca viveu manifestação de poder como tem vivido. Eu posso dizer isso realmente durante esses 20 anos. Esses tempos atrás, há uns 2 anos atrás, tem uma cruzada do apóstolo Valdemiro, lá em Rolim de Moura. Eu estava em Porto Velho, um amigo meu estava dizendo que muitas pessoas, é uma cidade de 50 mil habitantes, teve lá, ele estava dizendo, as pessoas que estavam lá em cima do palanque e tal, e da manifestação do poder de Deus. Aí eu disse para ele assim, sabe o que mais me chama a atenção? É porque milagre existe para que as pessoas se aproximem de Deus. E parece que as pessoas se acostumaram com milagre. Eu estive em Israel e uma das coisas que me chamou muita atenção foi justamente quando eu estive em Cafarnaum, porque o lago da Galileia vai dar aproximadamente 20 quilômetros de extensão e de largura vai dar aproximadamente uns 15 quilômetros. E essa cidade está justamente igual àquilo que o Senhor determinou. Na geografia, você vai perceber que o melhor lugar para se ter uma cidade seria justamente aonde está situada Cafarnaum. Mas sobre Cafarnaum só tem ruína. Porque Jesus um dia falou assim, olha Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra tivesse visto os milagres que você viu, eles teriam se convertido. Está lá para todo mundo ver. Ai de ti, Cafarnaum. Então, amados, essa geração, porque Deus não muda. Deus não muda. O Senhor vai cobrar
muda quando não acontece uma humilhação. O Benihim explicou que a unção voltou sobre a sua vida quando ele foi sincero a Jesus. Ele disse que a mulher dele um dia chegou, porque eu imagino que o grande problema da crise dele foi porque a mulher deve ter se decepcionado com o pai, certamente ela se doeu pela situação também da mãe, e isso explica. Mas o que mudou a sua vida foi quando ele se posicionou. Ele disse que um dia ele fez uma oração e falou assim: Senhor, ainda que se o Senhor me mandar para o inferno, eu vou continuar te amando. Ele disse que não sabe por que ele fez aquela oração, mas o Espírito de Deus visitou a vida dele. Um dia ele, conversando com a esposa dele falou assim: eu vejo Deus novamente na sua vida. E o casamento foi restaurado. Então preste atenção. Há uma diferença clara entre a unção pessoal, que tem uma ligação direta com a presença de Jesus na vida da pessoa, e há uma diferença da unção ministerial, que está relacionado com o ofício que Deus nos deu. Sabe, amados, a unção da minha vida é o que mantém o fogo de Deus na minha alma. E essa é a unção que queima nos nossos corações e que precisa ser cuidada. A unção no ministério é como um peso que você carrega. E se a unção, preste atenção, do seu coração começar a enfraquecer, aquilo que você está exercendo na igreja, líder de célula, o departamento que você exercer, se o fogo de Deus se apagar dentro do seu coração, a unção que está no seu ministério vai te destruir, porque vai se tornar um peso. Você vai começar a querer fazer isso pela força da carne, e isto é impossível. Você perde a graça. Estou terminando. É tempo de nós buscarmos o Senhor. A unção pessoal era desgastada quando nós trocamos o santo pelo profano. Todo líder com pecado, ele vai perder a sua unção pessoal. Ele vai perder a presença. E fora da presença, amado, a vida não tem sentido. Estou lá, eu vejo, por exemplo, assim, igual eu chego ali no sul da Bahia, aí eu vejo a minha família, todo mundo muito próximo, meu tio é prefeito, fazendeiro, mas falta uma graça, a presença do Espírito naquele lugar. Eu estava conversando isso com o pastor Renato. O que adianta? É minha família, eu amo eles, mas se eles não se converterem, ou se eles não tiverem Deus na vida deles, eles vão perder a salvação. Por favor, se coloque em pé. A unção ministerial Deus não remove. Olha, queridos, preste atenção. Preste atenção. É por isso que quando você sai do ministério, você tem um problema lá no ministério, e você sai do ministério e vem para outro, o ministério que você saiu, ele não acaba, porque a unção é do ministério, não é do homem. Quando você sai do ministério, entra e vem para outro ministério, presta atenção. Sabe o que você precisa fazer? Começar do zero. O problema é que há pessoas que saem de uma igreja e vêm para outra.
Aí ela vem cheia de mania. Quando chega aqui, ela quer impor. Aí você não vai conseguir conquistar. Porque Deus, o Senhor, Ele literalmente determinou a nós que nós cuidássemos da unção. Preste atenção que está escrito 1 João, capítulo de número 2, versículo 20. Por favor, irmão do computador, depois vocês vão cantar. 1 João 2, 20. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João. Está lá perto de Apocalipse. Mas vocês têm uma unção que procede dos santos. E todos vocês têm conhecimento. Meu Deus. Tem ciúmes de mim. Tem mesmo. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. Tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Meu Deus, é forte, meu Pai. Tem ciúmes de mim. Tem ciúme de nós. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. E o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Te ama! Me ama. Meu Deus! Ele me ama. Ele me ama. Ele me Recarabassuri, canta, labalabassuri, alabaço. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. O Senhor te desafia nesta noite
a se humilhar diante da sua presença, dizendo: Senhor, eu sou o culpado. Eu não quero mais transferir a culpa para mais ninguém, meu Pai. Eu errei, eu pequei, e eu preciso que o Senhor venha restaurar a unção ministerial, meu chamado. Eu quero que arda novamente dentro de mim a chama, meu Deus, a chama do primeiro amor. Eu quero me embriagar novamente com a tua presença. Eu não quero viver uma vida comum, normal, porque eu preciso do sobrenatural. Eu preciso de um milagre nesta noite. Eu não vou sair daqui, eu não vou sair deste lugar enquanto a unção que o Senhor determinou sobre a minha vida seja totalmente restaurada para a glória do teu nome, porque o Senhor me ama. Venha, venha. Como é gostoso estar na tua presença. Como é bom ouvir a tua voz através da tua palavra. O Senhor jamais nos deixa enganado. O Senhor sempre nos alertando, sempre falando conosco, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por este lugar. Obrigado por este santuário que o Senhor tem levantado neste lugar. Oh, meu Deus e meu Pai, aqui o Senhor tem trazido agentes do Senhor, boca de Deus, para falar conosco, meu Pai. O Senhor sempre está disposto a nos restaurar, a nos dar uma segunda oportunidade. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Toca do alto da cabeça a planta dos pés. Restaura a unção, ó Deus, na vida deste homem, desta mulher. Reacenda a chama do primeiro amor, meu Pai. Que eles possam sair daqui cheios da graça, da unção e do poder do Senhor. Convictos, meu Pai, do chamado deles, ó meu Deus, para fazer a diferença nesta geração. O teu decreto para a vida destas pessoas, incluindo a minha, é decreto, meu Deus, de cura, de libertação, de restauração, de restituição. Cura a alma, cura, meu Deus, a alma. Remova a tristeza, a angústia, a dúvida que veio no coração e na alma desta pessoa. Limpa, meu Deus, restaura, meu Pai. Toca, meu Deus, nos ossos, nos nervos, na carne. Rasga os céus desta noite. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos ama, meu Pai. Que
Que o Senhor esteja batizando os teus filhos com a unção do amor. Oh, meu Pai, que eles possam sair daqui sentindo que o Senhor os ama. Oh, meu Deus, e que o Senhor está disposto, oh, meu Deus, a restaurar o que precisa ser restaurado. Oh, meu Deus, é um novo tempo do Senhor para a vida destas pessoas. Em nome de Jesus, o decreto é de prosperidade pessoal e ministerial, para a glória do teu nome. Levanta as suas mãos para o alto e diga: meu Deus, diga: eu recebo, diga: eu tomo posse do milagre que vem do Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Fazendo aliança, reatando aliança? Tem aqui? Tem alguém? Vem aqui então. Sobe aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Quem é que está a mais? Vem aqui. Cadê? Vem aqui. Que lindo. Deus te abençoe. Você também? Você também? Não? Amém. Amém. Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Juliana está de volta para a casa do Pai. O Senhor a ama. E esta igreja também te ama. Você, olha aí, a sua família é essa agora. Vamos aplaudir o Senhor. Acompanhe essa moça aí. Cante, cante.